Senhor. Porque o Senhor é o dono da palavra, Senhor Deus. O Senhor é a própria palavra. Amém. Então pedimos que o Senhor se revele, Senhor Deus, a nós. Que possamos aprender, Senhor Deus, do Senhor. Das passagens que nós vamos ler agora, Senhor Deus. Porque nós temos sido trabalhados pelo Senhor. E queremos enxergar o Senhor no seu sofrimento, Senhor Deus. Porque aí tem glória, Senhor Deus. Verdade, Deus. Nós queremos tocar, Senhor Deus, na tua glória, Senhor Deus. Mesmo, Senhor Deus, que de forma, Senhor Deus, embaçada, Senhor. Mas buscando, Senhor Deus, sermos enchidos por Ti e sendo transformados, Senhor Deus. Transformar nossa alma, nosso caráter, Senhor Deus. Para que nós sejamos semelhantes ao Senhor. Sabemos que esse é o Teu propósito em nós, Senhor Deus. Isso não é uma vontade nossa que partiu de nós, Senhor. Mas partiu do Senhor mesmo. Amém. Foi o Senhor que veio até nós, Senhor Deus. Não nós que fomos até o Senhor. E o Senhor tem nos conquistado a cada dia, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida de cada irmão, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, ser edificados juntos, Senhor Deus. Amém, Senhor. Como igreja, Senhor Deus. E que nós possamos, Senhor Deus, apresentar nossa vida como sacrifício vivo a Ti, Senhor. Amém. Com cheiro agradável, Senhor. Nós precisamos aprender do Senhor. Como se faz isso, Senhor Deus? Nós não sabemos. Queremos aprender da Sua obra, Senhor Deus. Do Seu caminhar aqui na terra, Senhor Deus. Porque se nós apresentarmos, Senhor Deus, na nossa força, no nosso entendimento, sabemos que isso não será aceito pelo Senhor. Então nos disciplina, nos adverte nessa noite, Senhor Deus. E nos ajuda, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 26, irmãos. A gente está nessa parte final, né, de Mateus. A gente está vendo os sofrimentos do Senhor nessa última noite do Senhor aqui na terra, esse último dia do Senhor, né? Que, como nós temos visto, começou naquela reunião, naquele cenáculo. Naquele partir do pão, na última ceia do Senhor, que ele teve com seus discípulos. E a partir daquele momento, o Senhor, ele passa a se angustiar sobremaneira, né? Naquele jardim do Getsemane, naquela prensa de azeite, o Senhor suou gotas de sangue, o Senhor buscou a companhia dos seus discípulos, não encontrou a companhia dos seus discípulos. E mesmo assim, ele advertia, ensinava, ele estava com os discípulos, assim como nós vimos lá em João, né? Quanta coisa que o Senhor ensinou para os discípulos naquela noite de trevas. E até a última hora ele estava com seus discípulos, até que os discípulos o abandonaram. E ele se encontrou ali sozinho, dependendo unicamente do Pai. Quantas vezes nós, na nossa caminhada, também não nos sentimos dessa forma, né? Todos nos abandonam, não temos a quem recorrer, mas é nessa hora que nós olhamos para o alto, olhamos para o Pai, porque é dele que vem nosso socorro. Assim como as irmãs leram Salmo 5, Salmo 61, o clamor, a oração, ela é dirigida para o alto, para o Senhor, porque é dele que vem nosso socorro e vem nosso refúgio. Então nossa esperança tem que estar unicamente nele, né? Mas graças ao Senhor que hoje ele nos deu a igreja. Ele nos deu os irmãos, né? Que tem sido ajuda, tem sido suporte, né? Um para o outro, né? Que seria de nós se não fosse a vida da igreja? Né? Nesse período que o Senhor sofria, ele padecia, ele não tinha ainda sido morto, não existia igreja ainda. Só existiam dois povos. Existiam os judeus e existiam os gentios. Eram os únicos povos que existiam. Mas a partir da morte do Senhor, da sua ressurreição, do seu lado saiu sangue e saiu água. E ali nasceu a igreja. Como eu falava com a irmã, né, Kátia, no carro, ali surgiu a Assembleia dos Santos. Né? Ali surgiu as testemunhas de Jeová, os batistas, né? Porque eu conversava com ela no carro, né? Interessante, né? E as pessoas sempre perguntam, né? Vocês não têm denominação, não tem nome, né?
Como que é? A irmã falou, é célula, né? Mais ou menos. Ela tentou explicar, né? Mais ou menos célula, mas não é célula. Aí eu falei pra irmã, a gente é batista. A gente é Assembleia de Deus. A gente é presbiteriano. A gente é testemunha de Jeová. E Mike, uma vez me perguntaram, vocês são célula? Eu falei, não, somos pouco. Isso. Não, mas eu explicava pra irmã que a gente é testemunho de Jeová, a gente é adventista. Né? Todos aqui creem no batismo? Então nós somos batistas. Né? Todos creem que o Senhor vai voltar? Sim. Então somos adventistas. Né? Todos aqui são testemunhos de Jeová? Ih, ficou dúvida, né? Nós não somos testemunhos do Senhor? Sim. Nós somos testemunhos de Jeová. Jeová é Senhor. Amém? É? Somos testemunhos de Jeová. Somos assembleanos? Somos Assembleia de Deus? Aqui é uma assembleia. E não é de Deus? Nós somos tudo, irmãos. Nós incluímos todos os irmãos. Amém? Nós somos até católicos, não somos? Só não somos romanos, mas somos católicos. Sim. Amém? Apostólico. Apostólicos, né? E tudo isso, irmãos, nasceu na cruz de Cristo. Naquele sofrimento que ele padeceu por nós. Dando a sua vida, né? Mas avançando aqui, irmãos, nas passagens, nós estamos seguindo uma sequência, né? Nós queremos, de forma disciplinada, permanecer nisso. No versículo 47 do capítulo 26, nós vemos aqui que o Senhor, ele foi preso por aqueles soldados, né, das principais autoridades, dos sacerdotes. Ele foi traído por um dos seus discípulos, foi traído por Judas, traído com um beijo, e mesmo assim o Senhor chama ele de amigo. Nós vemos também aqui, a partir do versículo 47 até o 56, espero que os irmãos tenham lido, né, para a gente remir o tempo. A gente vai ver que um dos discípulos, ainda confiando na carne, tira de uma espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. Quem foi esse discípulo? Pedro, ainda confiando na carne. Então o Senhor fala o que para Pedro aqui no versículo 53? Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então nós vemos que o Senhor ele tem um cuidado, irmãos, com as Escrituras. O Senhor sabe que as Escrituras elas devem se cumprir. E o Senhor não vai fazer isso de forma forçada. Porque, como eu tenho aprendido, né, o Senhor ele usa, inclusive, os erros humanos para que a sua palavra se cumpra. Ele usa o pecado humano para que a sua palavra se cumpra. Então o Senhor sabia que ele iria ser preso e ia ser entregue nas mãos dos pecadores. Mas o Senhor não forçou ninguém a prender o Senhor, a crucificá-lo, a matá-lo. Foram os próprios homens, os próprios pecadores, que escolheram esse caminho. E como Deus é soberano, ele sabia que tudo isso ia acontecer. Então, aqui subindo mais um pouquinho, no versículo 45, o que fala aqui, irmãos? Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. O Senhor estava sendo entregue, irmãos, nas mãos dos pecadores. E para que o Senhor estava sendo entregue? Para ser crucificado. Ele estava sendo entregue para que ele servisse de sacrifício. E isso cumpre uma tipologia, cumpre um simbolismo do Antigo Testamento. Desde que o povo saiu do Egito, e vou partir dali, né? Mas desde antes, né? Desde o início, desde o Jardim do Éden, quando aquele animal foi morto e Adão e Eva foram cobertos com aquela pele do animal, né? Depois também, quando Abel ofereceu um sacrifício de um animal. Então, desde o início, um animal tem sido sacrificado para que o povo fosse aceito diante de Deus.
Mas quando nós chegamos lá em Êxodo, na saída do povo do Egito, nós vemos que Moisés diz para o povo o quê? Separai um cordeiro. O povo ainda estava no Egito. Mas como deveria ser esse cordeiro, irmãos? Sem mancha, sem mácula. Ele deveria ser um animal perfeito. E tudo isso era uma tipologia, irmãos, que apontava para o filho. Para o sacrifício do filho. E agora chega o momento, irmãos, do cumprimento dessa sombra. Chega o momento da realidade. O próprio Deus se fazendo homem e se entregando nas mãos dos pecadores, irmãos. E por que ele se entrega nas mãos dos pecadores, irmãos? Quem é que precisa de sacrifício? Quem é que precisa apresentar o sacrifício? Lembrando do Antigo Testamento. Quem é que levava o animal? Era o povo. O povo levava o animal para ser sacrificado, irmãos. Olha a tipologia. Quem precisa do sacrifício são os pecadores. Então o povo levava o animal até o templo para o sacerdote sacrificar o animal. É o que está acontecendo aqui, irmãos. O Senhor se entrega na mão dos pecadores. E os pecadores vão sacrificar o animal. E esse animal tem que ser um animal perfeito, um animal sem mácula. Então o que acontece a partir desse momento? O nosso Senhor Jesus passa a ser examinado, irmãos, pelos principais sacerdotes, pelas autoridades. Ele vai passar por um escrutínio, irmãos, severo, rigoroso. E nós vamos ver que as autoridades não acham mácula no nosso Senhor. Não acham culpa no nosso Senhor. Apesar de lhe atribuírem culpa. Falsamente, né? Então nós lemos aqui a partir do versículo 57. Fala assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciãos. E Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Versículo 60. E não acharam. E não o encontraram. Então o Senhor vai passar pelo exame que o sacerdote fazia no Antigo Testamento. Se aquele animal no Antigo Testamento tinha algum defeito, era cego, tinha alguma mancha, mancava, ele era rejeitado para o sacrifício. Ele não servia para o sacrifício. E os sacerdotes começaram a examinar o nosso Senhor. E não acharam nele, irmãos, culpa nenhuma, como fala aqui a palavra, né? Apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, ao final, compareceram duas, afirmando: Esse disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Não respondes ao que estes depõem contra ti? Então apareceram testemunhas para depor contra o Senhor. Mas se nós formos lá, Marcos, capítulo 14, Marcos 14, versículo 56, vai falar assim: Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Ali, irmãos, estava acontecendo um julgamento. Um julgamento formal pelo Sinédrio. O Sinédrio é formado por mais ou menos 70 anciãos. Mas esse julgamento, Nelly, aconteceu na calada da noite. Num horário que não era normal acontecer uma reunião do Sinédrio. Então a gente já vê que esse julgamento começa já de forma errada. Já começa tendencioso. Na calada da noite. O que é calada da noite? É no silêncio, onde não há barulho, para ninguém ver. Eles sabiam que se
eles prendessem o Senhor na frente do povo, haveria alvoroço. Porque era Páscoa. E o povo cria que o Senhor era profeta. Então eles sorrateiramente prendem o Senhor de madrugada e fazem um julgamento às escuras. E ali eles já tinham determinado no coração deles a sentença. Um julgamento que começa dessa forma não é um julgamento limpo. Não é um julgamento correto. Eles já tinham no coração deles sentenciar o Senhor à morte. E eles fariam qualquer coisa, irmãos, para poder matar o nosso Senhor. Mas as testemunhas, cada um falava uma coisa, mas não era coerente. Versículo 59. Ele confirma aqui, né, de Marcos capítulo 14. Nem assim o testemunho deles era coerente. Mas isso adiantou de alguma coisa, irmãos? Não adiantou de nada. João capítulo 11, versículo 49. João 11, 49. Olha o que acontece aqui com Caifás, que era o sumo sacerdote naquele período, irmãos. Olha o que ele fala aqui. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis. Como se ele soubesse alguma coisa, né? Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Olha o que ele falou. Vocês não estão vendo que é melhor morrer um homem só do que perecer toda a nação? É melhor a gente matar só ele, porque senão nós todos vamos perecer. Porque se ele se levantar como rei aqui e nos destituir, virá Roma e vai destruir toda a nação. O pensamento dele era esse. Mas sem saber, ele estava profetizando, porque ele era sumo sacerdote naquele ano. E fala o seguinte: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Sem saber, irmãos, ele profetizou. E por que ele profetizou? Porque ele era sumo sacerdote. Ele era uma autoridade constituída por Deus. Caifás não chegou ali do nada, irmãos, aleatoriamente. Toda autoridade é constituída por Deus. Então, todos os que estavam julgando o Senhor ali foram constituídos pelo Senhor. Caifás, o sumo sacerdote. Pilatos, que era o governador também da época, eram autoridades constituídas pelo próprio Deus. Então, ele profetiza a morte do nosso Senhor, dizendo que é preferível que ele morra do que morra toda a nação. E ele vai ver que essa morte do Senhor vai além de salvar a nação de Israel, irmãos. Porque se nós estamos aqui hoje, e nós não somos judeus, nós não somos da nação de Israel, mas fomos salvos pelo Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então o povo judeu, nas suas autoridades, né, voltando aqui a Mateus, eles prendem o Senhor, examinam o Senhor, mas nele não foi achado mácula. Não foi achado, irmãos, nenhum defeito. Versículo 60 de Mateus 26. O que se conclui? Nada acharam, nada encontraram, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. E no versículo 62, fala que nada respondeu o Senhor daquilo que estavam falando contra ele. Aí a gente vai aprender do Senhor, irmãos. E nós temos que aprender do Senhor quando que nós temos que ficar calados. Muitas vezes a gente fala demais, né, irmãos? Quando a gente é acusado de alguma coisa, aí é que a gente se defende mesmo. Aí é que a gente busca se justificar. E isso, aí é que a gente se levanta, né? A gente não consegue, irmão, a gente não aguenta. Quando a gente começa a ser acusado, sobe o negócio na gente, né? Não, eu tenho que me defender, né? Eu tenho que defender minha honra. Mas o Senhor, quando mentiam contra ele, irmãos, ele permanecia calado. Cumprindo a profecia de Isaías 53, que fala que ele ficou mudo. Como ovelha muda, foi até o matadouro, irmãos.
Vamos ler esse versículo, Isaías 53? Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E quem o julgava, irmãos, se surpreendeu com a atitude do Senhor. Se maravilhava com a atitude do Senhor de não responder todas as acusações que faziam contra ele. Então fala aqui no versículo 63 de Mateus 26. Jesus, porém, guardou silêncio. Mas o que aconteceu, irmãos? O sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como o sacerdote era uma autoridade, irmãos, naquele ano, e ele conjurou o Senhor, né? E o que é conjurar? Conjurar é você forçar a pessoa a fazer um juramento. E ele faz isso apelando ao próprio Deus. Então, como ele era autoridade, Kátia, o Senhor não poderia deixar de responder à autoridade. O Senhor respeitava as autoridades. Então o Senhor vem e responde. Versículo 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí eles não aguentaram, irmãos. Quando o Senhor falou isso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Porque na visão dele, e uma visão correta, irmãos, apesar dele achar isso uma blasfêmia, ele entendeu certinho o que o Senhor falou. Porque o Senhor, ele entendeu que o Senhor estava se fazendo filho de Deus. E era exatamente isso que o Senhor estava fazendo. Mas para ele, isso era uma blasfêmia. Um homem se fazer filho de Deus. Se fazer igual ao próprio Deus. E esse foi o motivo dele ter rasgado as vestes e ter dado a sentença para o Senhor. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo. Quem é que te bateu? E começaram a escarnecer do nosso Senhor. O motivo foi esse, irmãos. O Senhor se declarou Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Mas nele não foi achado defeito nenhum. Não foi encontrado nele mácula nenhuma, irmãos. Quem estava sendo julgado ali diante deles, Násio? A própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade estava em julgamento, irmãos. Existe um documentário que se chama A Verdade Inconveniente. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Não é algo cristão, não, é algo do mundo, né? Mas me lembrou, esse filme me lembrou. Por que eles julgaram a verdade? A verdade, para as autoridades ali, para os fariseus, era uma verdade inconveniente. O que o Senhor pregava, o que o Senhor falava, era contra as autoridades. E essa verdade, irmãos, que é o próprio Senhor que estava diante deles, era uma ameaça para o poder que eles tinham. Então, ao invés de eles fazerem como fala Coríntios, nós não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade, eles fizeram o contrário. Eles ficaram contra a verdade. A verdade estava diante deles. E a verdade estava sendo julgada por eles. Era a hora do Senhor se entregar na mão dos pecadores. O Senhor da glória, Nelly, sendo julgado por homens pecadores. Irmãos, que maravilha, irmãos. O Senhor da glória, irmãos, sendo julgado por homens pecadores. Olha que humilhação. O próprio Deus se fazendo homem, se fazendo servo, se humilhando,
se colocando à disposição dos pecadores. Como uma ovelha muda, irmãos. Ovelha, ela não reage. Ovelha, irmãos, ela não luta. E o próprio Deus se entregando na mão dos pecadores. Porque se o Senhor não se entrega, irmãos, ninguém poderia colocar a mão nele. Ninguém tinha esse poder. Se a própria vida não se entrega, irmãos, os homens seriam condenados eternamente. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. E não só habitou, irmãos, ele se entregou. Quando os soldados foram prender o Senhor, e o Senhor perguntou: a quem buscais? Jesus o Nazareno. E ele fala: sou eu. Os soldados caem para trás, irmãos. E o Senhor pergunta de novo: a quem procurais? Jesus o Nazareno. Aí já na segunda vez o Senhor fala: sou eu, com aquela permissão que o Senhor dá de ser manietado, de ser preso. Mas por que da primeira vez o Senhor falou eu sou e eles caíram para trás? Por causa dos discípulos. Não, vocês querem a mim. Deixa esses irem livres. Sim. Porque dos que o Pai deu para ele, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então o Senhor mostrou o seu poder. Se imagina naquele momento, irmãos. Os soldados ali com espadas, com porretes. Quando o Senhor fala, sou eu, eles caem para trás. Eles ficam atônitos. Parece que eles ficam ali meio atordoados. E agora só querem o Senhor. Deixa os discípulos embora. Vocês não querem a mim? Não vieram me buscar? Eu me entrego a vocês. E o Senhor da glória se entrega na mão dos pecadores. Como aquela ovelha que é levada até o matador. Bendito seja o nosso Senhor. Amém, Senhor. O Senhor da glória. O Rei da glória. Então a verdade estava ali, irmãos. Mas o que acontece, irmãos? A palavra diz em João capítulo 8 que os judeus, principalmente as autoridades, eram filhos do diabo. Eles eram filhos do diabo. Eles queriam cumprir os propósitos do diabo, que é o seu pai. E o versículo fala: o diabo, que é seu pai, nunca se firmou na verdade. Ele sempre foi homicida. E vós quereis cumprir os seus desígnios. Então ele estava cumprindo ali a vontade de Satanás. Como Satanás nunca se firmou na verdade, como eles poderiam se firmar na verdade, irmãos? Nós, pelo contrário, irmãos, fomos ganhos pela verdade, Amém. pelo amor do Senhor. E como fala naquele capítulo, né, do amor, o amor se regozija na verdade. Qual é o contrário de verdade, irmãos? Amém? Qual é o contrário de verdade, irmãos? O Senhor ele sempre nos surpreende, né? Será que é verdade? Minha análise. Será que o contrário da verdade é mentira? Nem tanto. A palavra nos diz que o contrário da verdade, irmãos, é a injustiça. A verdade, ela é detida não pela mentira, mas ela é detida por meio da injustiça. Vamos lá, Romanos, capítulo 1, versículo 18. Pode ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nossa. Então, como que a verdade é detida? Pela injustiça. E esse julgamento aqui não era um julgamento injusto, irmãos? Romanos 1, versículo 18. É a injustiça do homem que impede que a verdade avance, que impede que a verdade apareça, irmãos. Somente a justiça revela a verdade. E nós temos que andar em justiça. A justiça se revela na pessoa do Filho. A justiça, a verdade, o amor, a vida, é tudo revelado pela pessoa do Filho. Mas o que aconteceu com o Filho, irmãos? Foi entregue na mão dos pecadores. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. 1 Coríntios 2, 8. Sabedoria essa
que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Olha, nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria. Porque se tivesse compreendido, Nélio, não teriam crucificado quem? Senhor da glória. Eles crucificaram o Senhor da glória, Nélio. Como é que pode isso? Se não é o Senhor mesmo se entregando. Então o Senhor foi examinado pelas autoridades e não foi achado mácula nenhuma. Agora o Senhor veio salvar somente os judeus, irmãos? Não. Ele veio salvar também quem? Os gentios. E agora começa o julgamento do Senhor também pelos gentios. O Senhor foi examinado pelos judeus, não foi achado culpa, não foi achado crime nenhum, mas agora o Senhor tem que ser julgado pelos gentios, irmãos. Porque ele veio salvar judeus e veio salvar gentios. Só existiam dois povos naquela época, judeus e gentios. E se o Senhor veio salvar os dois povos, para dos dois formar um povo só, que é a igreja, ele também teria que passar pelo crivo dos gentios. E o que os judeus fazem? Prendem Jesus, manietam ele e levam para um governador gentil. Agora é só a vez de examinar. Já examinamos. Não encontramos nele defeito nenhum. Mas, como ele fala que é Deus, ele é digno de morte. Mas nós não podemos matar ninguém. Não é permitido aos judeus matarem ninguém. E tem um motivo também, outro motivo, que eles entregam o Senhor na mão dos gentios. Capítulo 27, versículo 1 de Mateus. 27, 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar. Ou seja, a sentença já tinha sido dada, né? E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O povo judeu não poderia matar o Senhor porque não lhe era permitido assassinar alguém, matar alguém, né? Era uma concessão romana, porque quem governava ali era o Império Romano, e eles deviam subserviência ao imperador César, e quem estava ali no momento era o governador Pôncio Pilatos, respondendo por César, né? Então eles levam ao governador para que o governador também o sentenciasse à morte. E como que os romanos matavam, irmãos, aqueles que eram tidos como criminosos? Qual era a forma dos romanos matarem? Pendurando no madeiro. Pendurando numa cruz, pendurando no madeiro. Os judeus não poderiam matar o Senhor dessa forma. Não. Os judeus não tinham esse tipo de... Não aplicavam esse tipo de sentença, esse castigo, essa morte. Por isso que ele foi levado. Também por isso que ele foi levado. Mas isso foi feito sem os judeus saberem. Mas por que ele foi levado também para os romanos, que eram gentios? Porque existia uma profecia, irmãos, de que o Senhor deveria ser pendurado no madeiro. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Como os judeus não fariam isso, o Senhor foi entregue aos romanos, que fariam isso. Para quê, irmãos? Para que as escrituras fossem cumpridas. Olha o tremendo, irmãos. Olha o detalhe. O Senhor se fazendo das atitudes humanas para que a sua palavra fosse cumprida, irmãos. Irmãos, quando a gente toca nesses detalhes, irmãos, a gente esquece de nós mesmos. A gente vê que nosso problema não é nada. Porque se o Senhor cuida de tanto detalhe assim, irmãos, que dirá da nossa vida, irmãos? Nossa vida está guardada, está escondida nas mãos dele, irmãos. Ninguém pode nos tocar, a não ser que ele permita. E quando ele permite, irmãos, é para dali tirar um bem maior. Como o irmão Daniel falou naquele vídeo, né? O Senhor só permite o mal, irmãos, por um motivo. Para que desse mal ele tire um bem maior, irmãos. A figura de Jó, né? A figura de Jó. Por que o mal veio até Jó? Porque o Senhor sabia que daquele mal viria um bem maior. Né? Mas ele passou por uma prova de 42 capítulos, né?
Uma vida, né? Só para no final do capítulo vir o bem. Mas no final ele regozija, irmãos. Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Fala da idade de Jó? Não lembro. Não, não fala da idade dele, não. Deve ter ficado Pelo que eu me lembro, não, né? Então, irmãos, o Senhor, ele teria que morrer no madeiro, irmãos. Vamos lá, João, capítulo 18. João 18, 32. E o povo também quis que ele morresse, né? Aí Todo ele- povo. Aí ele escolheu ela. Deus não achou nada de errado nele. Jesus Ele fala- foi entregue para os romanos, né? E o povo Ainda teve. ajuda o povo, né? Falou para matar. Crucifica, né? Foi mais. O povo é gentil. Todo povo. E O povo escolheu era entre gentil. um que era Barrabás, né? Poderia ter É. escolhido Jesus. E o povo inflado. Né? Tinha que cumprir. João João 18, 32. 32. Mas é bom a gente ler aqui o contexto, né? Ó, depois levaram Jesus, versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeste contra esse homem? Disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: Tornai-o, vós outros, e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém. Agora olha o versículo 32. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. O modo com que Jesus havia de morrer também significava alguma coisa, irmãos. Como que ele deveria morrer? Como que Jesus disse que deveria morrer, Nélio? Porque falou aqui, ó. Para que se cumprisse a palavra de Jesus. Qual foi esse versículo? Versículo 32. 32? Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. O Senhor estava preocupado com o modo, irmãos, de como ele deveria morrer. E como que o Senhor falou que ele deveria morrer? Aonde que está isso, irmãos? Capítulo 3 de João. Vamos lá, João capítulo 3, versículo 14. João 3,14. Melhor nenhum osso ia quebrar essa parte? 3, 14. Gente, Como é que fala lá no 3,14 de João? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Essa era a forma que ele tinha que morrer. Levantado. O judeu não mata ninguém levantado, irmãos. Somente os romanos faziam isso. Então o Senhor deveria ser levantado na cruz. Então o Senhor estava preocupado com o modo que ele deveria morrer. Vamos lá, capítulo 12 de João. Mais uma vez o Senhor repete isso. 12, 32. Isso. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ó, e eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim. 33. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. O gênero importava para o Senhor. Então ele foi entregue na mão de Pôncio Pilatos, o governador romano. E o que acontece, irmãos, quando o Senhor chega até Pôncio Pilatos? Ele foi examinado pelos judeus e agora teria que ser examinado pelos gentios. E os gentios também não poderiam, irmãos, achar nenhum defeito no Senhor. Então, quando ele chega a Pôncio Pilatos, irmãos, ele é examinado pelo governador romano. E quando a gente vai lá no versículo 23 de Lucas, vamos passear pela palavra, irmãos. 23 de Lucas, versículo 4. Lucas 23, 4. disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo nesse homem crime algum. Amém, irmãos. Os gentios também. Não vejo nesse homem crime nenhum. E não foi só uma vez que Pilatos falou isso, não, irmãos. Olha no versículo 14.
Lucas 23, 14. E haveio-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais, acho neste homem. Amém, irmãos. Olha a palavra que a Lucimar usou. Examinando. Ele foi examinado, irmãos, Aleluia, Jesus. pelos judeus e pelos gentios. E ambos não encontraram defeito no nosso Senhor. Não tinha, irmãos, do que acusar. A não ser falsamente. A não ser acusá-lo de que ele era o Filho de Deus. Amém. Porque o motivo que eles acharam para crucificá-lo, para matá-lo, é que ele era o Filho de Deus, irmãos. Então Caifás faz o quê? Pilatos faz o quê? Era costume apresentar para o povo, na Páscoa, um criminoso para que seja liberto, para que fosse liberto. Então ele vai e apresenta Barrabás. O que o povo diz, irmãos? Não, Barrabás não. Pelo contrário, né? Solta-nos Barrabás, né? Não solta Jesus. Por que Barrabás tinha que ser solto? Por que o povo escolheu Barrabás? Para não morrer? Ele era um líder naquela época, né? É dos gentios, ele era contra Roma. Agora vamos para o sentido profundo da palavra. Por que eles queriam que Barrabás não morresse? Sem saber. Para que Jesus morresse. Porque Barrabás tinha defeito, mas ele não podia morrer pelo povo. Ele tinha defeito. Agora olha o paradoxo, irmãos. Vamos ver se os irmãos compreendem o paradoxo. Aquele que não tinha culpa, irmãos, que não tinha pecado, que não tinha crime, era esse que tinha que morrer, irmãos. O motivo que ele tinha que morrer é porque ele não tinha pecado. Esse era o motivo. E eles, sem saber, irmãos, condenaram o Senhor perfeito, sem mácula. Era o próprio pai que buscava isso, irmãos. Mas o pai, usando as decisões humanas, olha a soberania do nosso Deus. Ele usando as decisões humanas. Irmãos, é tremendo demais, irmãos. E desde o Antigo Testamento ele falava, nosso Deus falava, se for apresentar um animal para sacrifício, tem que ser perfeito. Não pode ter mácula. Anos, milênios, o povo fazendo isso, irmãos. Como símbolo, como tipologia. Mas quando chegou a verdade, eles não enxergaram. Mas fizeram o que faziam com os animais. Sem saber, Lucimar. Examinei o homem. Não achei nele crime nenhum. Soltando os Barrabás, o povo gritou, né? E Caifás, temeroso, porque a esposa tinha tido um sonho. E o que a esposa de Pilatos falou? Tive um sonho com esse homem. Tive um sonho com esse justo. E chama ele de justo. Olha só, irmãos. Quanto testemunho na palavra de quem era o nosso Senhor. Então Pilatos solta Barrabás, né? E manda o Senhor para os soldados, para ser açoitado pelos soldados. Lá em Hebreus capítulo 9, irmãos, versículo 14. Então a versão das irmãs fala sem mácula, que o Senhor apresentou o seu sangue sem mácula. Eu tenho uma outra versão que eu vou ler para os irmãos aqui, irmãos. Ela fala assim: quanto mais o sangue de Cristo transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte e nos faz desejar servir ao Deus vivente. Pois com a ajuda do Espírito Eterno, Cristo, de bom grado, entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados. Ele, que era perfeito, sem uma única falta ou pecado. Entenderam essa versão, irmãos? Foi o próprio Senhor que se entregou a Deus. Então, ali naquele momento, Kátia, era Deus julgando o seu filho. E Hebreus fala que esse sacrifício foi perfeito, foi sem falta
e sem pecado. Então, olha algo acontecendo no mundo espiritual, como fala aqui Hebreus. Não era o filho se entregando para Pilatos, para as autoridades judaicas, para Caifás. No mundo espiritual, irmãos, é o filho se entregando ao pai. Olha só, irmãos, como a gente tem que enxergar o mundo espiritual e não só o natural, irmãos. Às vezes a gente fica preso só ao natural, ao que acontece naquilo que os nossos olhos veem, irmãos. Mas enquanto está acontecendo algo no natural, está acontecendo algo no mundo espiritual, irmão. Muito mais profundo, muito mais tremendo, irmãos. No dia desse ele me falou, né, lá em casa, né? Cara, eu vi passar um vulto aqui, mas será que era um anjo? Será que era não sei o quê? Aí eu falei pra mim, Aline, tem anjo de tudo quanto é lugar, irmãos. O mundo espiritual é muito mais real do que eu olhando para você aqui, irmãos. É muito mais real. Nós estamos cercados por nuvens de testemunhos. Então era o filho se entregando ao pai. E nas palavras de Isaías, agradou ao pai moê-lo. A gente enxerga só as chicotadas dos romanos, né? Só a lança. Só o tapa dos soldados. A cusparada dos judeus. A coroa de espinho, pensei nisso. A gente enxerga isso, irmão. Principalmente a humilhação. A humilhação. Os homens maltratando o nosso Senhor. Mas no mundo espiritual, irmãos, era o pai derramando a sua ira sobre o filho. Porque maldito o que for levantado no madeiro. E por que maldito? O que o Senhor, o que o pai olhava quando olhava para o filho na cruz? Irmãos? Olhava o pecado. Por isso, aquela tipologia de Moisés levantando uma serpente no deserto. Como assim? Serpente vai simbolizar o nosso Senhor sendo levantado na cruz? Mas serpente não é algo ruim? Não é algo mal? Mas é exatamente isso, irmãos. O Senhor via ali o pecado de toda a humanidade sendo colocado sobre o Senhor. Era o que estava acontecendo no mundo espiritual. Então o Senhor tinha que julgar o pecado na carne. E em que carne, irmão? Na sua própria carne. Porque ele viu o seu próprio filho, irmãos, para se fazer homem. É Deus se fazendo homem e julgando o pecado em si mesmo. Ele não pediu para nenhum homem, irmãos. Mesmo que se nós fôssemos, não ia adiantar nada. Barrabás. A gente não era sem marca. Não podia ser Barrabás, irmãos. Não podia. Tinha que ser o nosso Senhor perfeito, sem mácula, imaculado, nas palavras de Hebreus. Então nós temos que enxergar esses dois mundos. Não fiquemos presos somente ao mundo natural. Irmãos. Às vezes nós nos desesperamos porque olhamos só para o natural. Aí vem o desespero. Aí vem a ansiedade. Mas lembre que existe um mundo que é muito mais real do que esse. Aleluia. Que é o mundo espiritual. Que é governado pelo nosso Pai Celestial. Amém. Ele é soberano, irmãos. Ele é o Rei da Glória. Mas o Rei da Glória se entregou na mão dos pecadores. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Quem? O justo pelos injustos. O justo pelos injustos. Para Levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém. A carne para nada presta, irmãos. A carne para nada aproveita. Se nós sofremos na carne, irmãos, existe uma verdade muito maior. Nós vivemos no Espírito, irmãos. A vida habita em nós, no nosso Espírito. E essa vida que habita em nós, irmãos, ela quer fluir. Aleluia. Desde o mais interior para o mais exterior, irmãos. Ganhar a nossa alma. Esse é o propósito da vida cristã. Que a nossa alma seja ganha pela vida do Senhor. Aleluia. E se o Senhor aprendeu a obediência pelo que padeceu, irmãos, que dirá nós? Nós temos que aprender a obediência por aquilo que padecemos, irmãos. Nós não somos diferentes do nosso Senhor. Nesse sentido, né? Se o nosso Senhor serviu,
Nós queremos ser servidos? Não, nós temos que servir. Se nosso Senhor padeceu, nós queremos fugir do padecimento, do sofrimento? Não, nós temos que padecer. Mas padecer com compreensão, com entendimento, para que nós não nos desesperemos, irmãos. Nós temos que caminhar nesse caminho estreito, nessa porta estreita. Porque se o Senhor morreu e ressuscitou, qual foi a sua recompensa? Se assentar à destra da majestade nas alturas. Não é isso que fala Filipenses? Lhe dei um nome que é sobre todo nome. Mas esse versículo vem depois do Senhor se fazer homem, se fazer servo e caminhar até a morte, morte de cruz, irmãos. Pode falar. Tremendo, né? Em Hebreus 2,14 diz assim, ó. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, Amém. isto é, o diabo. Aniquilou a sua carne. Passei o tempo todo querendo ligar para você, e Deus me dava esse versículo. A morte já foi aniquilada. Meu Deus. Amém. 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 Mas houve também, irmãos, uma disputa de autoridade. Só para chegar para o final, finalizando já. Houve uma disputa de autoridade. Caifás, perdão, estou com Caifás na cabeça, né? Mas é Pilatos. Pilatos e o nosso Senhor. E eu queria ler essa passagem com os irmãos, esse diálogo de Pilatos com o nosso Senhor. Está lá em João, capítulo 18. João 18, versículo 33. Esse diálogo aqui é tremendo, irmãos. 33. Fala assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta? Ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. E cadê que Pilatos enxergava isso? O teu reino não é desse mundo? O que ele quer dizer? O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? A verdade estava diante dele, irmãos. E ele não compreendeu a verdade. A verdade não é só um conjunto de regras certas, irmãos, de algo verdadeiro. A verdade é uma pessoa. Amém. Eu lembro que quando eu falava com meu vizinho, Jorge, né? Ele na dúvida, porque ele era testemunho de Jeová, e ele estava desgostoso, né, com o grupo lá, com a religião, e ele discordava de muitas coisas, e ele sentou do meu lado e perguntou, e falou para mim: Michael, eu estou em busca da verdade. Eu falei assim: está em busca da verdade? Eu falei para ele: Jorge, a verdade é uma pessoa. Pum! Ele conta depois, né? Mas quando você falou isso para mim, parece que caiu uma ficha em mim. Quando você falou que a verdade é uma pessoa, que eu nunca tinha percebido isso. Que a verdade é uma pessoa. Irmãos, nós temos que dar graças ao Senhor, porque nós vemos que a verdade é uma pessoa. Porque tem muita gente que não enxerga, irmãos. Tem muita gente em busca da verdade. E vai para filosofia, e vai para professores, para mestres, vai para a faculdade em busca da verdade. Mas a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
A verdade liberta, irmãos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é algo sobre a palavra que vai te libertar, irmãos. Porque muitos leem a palavra e não são libertos. E conhecereis a minha pessoa, e a minha pessoa vos libertará. É totalmente diferente, irmãos. E Pilatos estava diante da verdade, a verdade encarnada na frente dele. E ele pergunta, o que é a verdade? A cultura grega sempre buscava o que é a verdade, né? Os filósofos gregos, Platão, Sócrates, eles buscavam o Logos. Mas o Logos se fez carne e habitou entre os homens, irmãos. A verdade estava sendo julgada pelos homens. Pode isso. A verdade sendo julgada por homens pecadores. O que os homens pecadores vão fazer com a verdade, irmãos? Vão matar. Homem pecador só pode matar a verdade. E foi justamente o que eles fizeram. Mataram a verdade. Capítulo 19, versículo 16 de João. O que Pilatos fez com a verdade, irmãos? 19, 16 de João. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Pilatos entregou a verdade para ser crucificada. Mas houve uma disputa de autoridade aqui, ó, no versículo 10. Fala assim, ó. João 18:10. 19:10. Então Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus não discordou dele, não. Olha o que Jesus falou. Respondeu Jesus. Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então Pilatos era autoridade diante da verdade, diante do Senhor. Você não sabe que eu posso te soltar e te crucificar? Você não sabe que eu tenho autoridade para isso? Aí o Senhor fala. Você tem autoridade porque foi te dada. Foi te dada do alto. Foi te dada de cima. Se não fosse te dada, você não teria autoridade sobre mim. Mas porque foi te dada, eu estou nas suas mãos. E verdadeiramente, você pode me soltar ou pode me crucificar. Mas quem estava diante dele também era uma autoridade, irmãos. Era o Senhor. Mas olha a diferença de autoridade. De Pilatos para o nosso Senhor. Vamos ver a diferença? João, capítulo 10, versículo 17. João 10, 17. Irmãos, que nós também tenhamos essa autoridade. João 10, 17. Fala assim. Por isso o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para a reassumir. Olha a autoridade que o Senhor tinha. Nem a autoridade para crucificar alguém, para matar alguém. Era autoridade para dar a sua própria vida. E não só isso, mas autoridade para reassumir. Versículo 18. Ninguém a tira de mim. Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Como é que continua o versículo? Tenho autoridade para entregar, para tomar e para reaver. Este mandato recebi de meu Pai. Toda autoridade vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Olha como o Senhor usava a sua autoridade para dar a sua vida, irmãos. Que nós também tenhamos isso, irmãos. Dar a nossa vida. Porque se nós não dermos a nossa vida, irmãos, se nós vivermos, nós ficaremos sós. Os irmãos lembram de que versículo quando a gente fala isso? Da parábola. Do grão de trigo. Se o grão de trigo caindo em terra não morre, fica só. Falamos domingo isso, né? Se nós no nosso casamento não morremos, Acho que é o maior divórcio, né? entregando essa vida. Se os cônjuges não morrem, irmãos, ficam só. O que é ficar só? Divórcio. Se os dois quiserem viver, não vai dar certo. Só relembrando o que foi falado no domingo, né? Só vai existir vida, irmãos, quando há morte, quando alguém dá a vida. Quando a gente quer viver muito, quer satisfazer nossas vontades, né, nossos desejos, nossos sentimentos,
a gente vai ficar só. Quem é que atura uma pessoa que é arrogante, que é soberba? Quem que atura, irmãos? Essa pessoa ó, fica só você aí que, ó, não dá não. Não tem como viver contigo, não. Você é arrogante, é soberbo, só quer fazer sua vontade, não cede nada. Se o grão de trigo caindo em terra não morre, irmãos, fica só. Mas se morre, dá muito fruto, irmãos. Para finalizar, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. João 18:6. Olha como que o Senhor dá a vida, irmãos. João 18:6. Quando foi, lhe disse, sou eu. Recuaram e caíram por terra. Olha a autoridade do Senhor, certo? Agora o versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro, quando Pedro arrancou a orelha de Malco, né? Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Essa é a autoridade do Senhor. De beber o cálice que estava sendo preparado para ele. Então o Senhor dá a vida porque ele quis dar a vida. Não foi ninguém que tomou a vida dele, não, irmãos. Ele quis dar. Quando ainda éramos pecadores. Mas olha a arrogância do povo, irmãos. Olha a soberba do povo. Quando o homem está com o coração duro, irmãos, não adianta. Sabe o que acontece quando o homem está com o coração duro, Nélio? Alguém se arrisca a dizer o que acontece quando o homem endurece o seu próprio coração? Morre. Fica cego. Fica cego, morre? Quem falou isso? Quem fica cego? Nada, foi no banheiro. O que acontece quando o homem endurece o próprio coração para as verdades do Senhor? Tipo farol, Tipo Faraó. o Senhor endurece mais ainda. Matou a charada ali. Quando o homem endurece o coração, Deus vai lá e endurece mais ainda. Como o povo judeu endureceu o coração para o Senhor e entregou ele para a morte, olha o que o povo vai falar, irmãos. E o povo judeu sofre isso até hoje, por causa dessas palavras que eles falaram há 2000 anos atrás. Mateus 27. Mateus 27 e 25. Acho que eu já sei. Mateus 27. E 25. Vou ler aqui do 24, né? Pilatos já fala que não encontrou nada no Senhor, que fez esse homem, no versículo 23. Mas no versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Ou seja, foi covarde também, né? Foi levado pelo tumulto do povo. Não queria ser destituído do seu cargo, né? Porque o que o povo falou? Ó, ele está dizendo que é César. Ele está dizendo que vai tomar o lugar de César. E quem é a favor dele é contra César. Aí Pilatos vai e recua, né? Não, contra César não. Aí ele fala que lava as mãos. Com relação a esse justo, olha o que o povo judeu fala, irmãos. Versículo 25. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Irmãos, essa palavra que o povo falou tem um peso tremendo, irmãos. Não queremos saber. Caia sobre nós o seu sangue. Coitado dos filhos. Os filhos não estavam nem lá, irmãos. Os filhos não estavam nem lá, irmãos. E sobre nossos filhos. Aí a gente vê, nesses 2000 anos, tudo que o povo judeu tem passado, irmãos. Sendo perseguido, sendo massacrado, sendo morto, sendo expulso da sua própria terra. Peregrinando de nação em nação. E mesmo agora que voltaram para a sua terra, é só guerra, é só conflito, é só míssil. Eles não têm um dia de paz, irmãos. Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então esse, irmãos, foi o nosso Senhor se entregando pelos pecadores. Para desses dois povos, judeus e gentios, tirar um povo redimido, irmãos. Um povo santo. Um povo que tem um coração de carne. Que crê no Senhor. Que segue o Senhor onde quer que ele vá. Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. Quem segue o Senhor, onde quer que ele vá, irmãos, entendamos esse versículo. Quem segue o Senhor, onde quer que ele vá,
pode ser até no vale da sombra da morte, irmãos, que nós temos que seguir o Senhor. Esse é o nosso chamamento, irmãos. Nosso chamamento. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Para sofrer com o nosso Senhor. Paulo falava o quê, Nelly? Eu cumpro em minha carne os sofrimentos de Cristo em favor do seu povo. Amém. Então não pense que a vida cristã é uma vida de glamour, como pregam por aí, nas igrejas pretas. É uma vida de vitória. Né? Não é, irmãos. A vitória, ela vem. Mas como a gente tem aprendido nas bem-aventuranças, antes da vitória, irmão, a vitória vem, irmãos. Tá? Fique tranquilo. A vitória, ela vem. Mas para que nós possamos alcançar a vitória, irmãos, há várias bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome. Porque deles é o reino dos céus. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque eles herdarão o reino. Tudo no futuro. O bem-aventurado é agora para usufruir no futuro, irmãos. Na vitória. Na vitória. A vitória não é aqui, irmãos. Amém? Será que nós conseguimos compreender Amém. esse caminho, irmãos, que nos foi proposto pelo Senhor? Os discípulos queriam ser autoridade. Senhor, faça que eu me sente na sua direita, na sua esquerda. E houve discussão entre os discípulos. Não, que isso? Vocês pediram primeiro, eu também quero, que não sei o quê. Ficaram enciumados. A mãe que pediu, né? Bota meu filho. Bota meu filho, um na sua direita e na sua esquerda. Mas o que o Senhor ensina? O meu reino não é igual ao reino desse mundo, não. Aquele que quer ter autoridade, seja aquele que sirva. Amarre a toalha e lave os pés dos discípulos, dos irmãos. Essa é a vida cristã, irmão. Não acredita que falo por aí, não, o que é vida cristã, irmãos. Que você der 10, vai receber 1000, né? Que você plantar, você vai colher nessa terra. A gente não vai colher nada nessa terra. Não sejam enganados pelo que falam aí fora. Muitos estão sendo enganados. Né? Mas nós olhamos para o Rei da Glória, o Senhor da Glória, que se entregou na mão dos pecadores para ser crucificado. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos, Senhor Deus, pelo caminho que o Senhor trilhou, um caminho de cruz, Senhor Deus. E o Senhor não nos chama, Senhor Deus, para algo diferente, Senhor Deus. O Senhor nos chama, Senhor Deus, para seguir o Senhor onde quer que o Senhor vá, Senhor Deus. Sabemos que a nossa recompensa não está nesse mundo, não está na presente era, Senhor Deus. Mas sabemos que apesar disso, Senhor, o Senhor nos abençoa, Senhor Deus. Nós temos vidas abençoadas, Senhor Deus. Nós não podemos reclamar de nada, Senhor Deus. Nós temos a provisão diária, Senhor Deus. Nós temos esperança na sua pessoa. Nós temos esperança na vida eterna, Senhor Deus. Nós temos a vida da igreja. Nós temos os irmãos, Senhor Deus. Nós temos a comunhão, Senhor Deus. Nós temos trabalho, Senhor Deus. Nós temos como sustentar nossa família, Senhor Deus. Nós temos saúde, Senhor Deus, em Ti. E mesmo quando não temos saúde, Senhor Deus, o Senhor é a nossa vida, Senhor Deus. A nossa vida está escondida em Ti, Senhor Deus. E nós não tememos a morte, Senhor Deus. Porque nós já temos a vida eterna, Senhor Deus. O que temerá o homem, Senhor Deus, se está em Ti? Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem aberto nossos olhos, Senhor Deus. Tem aberto os olhos de cada irmão, Senhor Deus, para contemplar a Tua beleza, a beleza do Teu sacrifício, a beleza, Senhor Deus, da Sua morte, mas também da Sua ressurreição, Senhor Deus. Ajuda cada irmão, Senhor Deus. Nos guarda nessa noite, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.